E se, esse tempo todo, Bingo nunca estivesse viva e Blue estivesse brincando com um fantasma? Essa teoria está se espalhando pela internet e existem muitas pistas de que ela é real. Doente. Imagine se, no próximo episódio de Bluey, ela estiver brincando com Bingo, até que, de repente, a caçula começa a ficar transparente até desaparecer. Seria aqui que Bluey se lembraria de diversos momentos da série com outros olhos, como quando Bingo precisou passar dias no hospital durante o episódio Bumpy e a Sábia Cachorra de Caça. Ninguém sabe o motivo de a Bingo ter parado no hospital, mas parecia ser algo bem sério. O que poucos pensaram é que esse episódio pode se passar antes de todos os outros e ser o único em que Bingo ainda estava viva. Não muito tempo depois, Bingo teria falecido ainda no hospital. A partir daí, todas as aparições dela na série teriam sido como um espírito que nunca conseguiu superar a própria tragédia. Esse é só o começo da teoria da Bingo que vai te arrepiar. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Amigos, Bluey vive brincando com sua irmãzinha e parece que, na verdade, ela é a única capaz de enxergá-la de verdade, enquanto os outros apenas fingem que enxergam a caçula por pensarem que Bluey a transformou numa amiga imaginária. Tanto que todos os outros personagens parecem ser muito mais ligados a Bluey do que a Bingo. As crianças com quem as duas brincam são amigos principalmente da Bluey, como a Judo, a Cacau e o Salsicha. Bluey os conhece desde que era bebê, como mostrado no episódio Corrida dos Bebês. Enquanto isso, Bingo não tem um único amigo tão antigo assim. Elas também brincam bastante com os amigos da escola de Bluey, como Mackenzie, Rusty e Indy. Já os colegas de escola da Bingo quase não têm importância nenhuma. Deles, a única que interage bastante com Bingo é Lila, o que nos faz pensar que ela também pode enxergar espíritos. Ou seria ela própria um fantasma? Paranormal. Além da questão dos amigos, alguns episódios dão a entender que Bluey tem o dom sobrenatural de ver coisas que não devia. Um exemplo está em Fantoches. Enquanto a cachorrinha azul dormia, nós podemos ver que tudo estava acontecendo dentro da tela de um dos animadores do desenho e também vimos todo o processo de animação da cena. O que surpreende é que, ao acordar, Bluey diz que teve um sonho estranho, indicando que ela conseguiu ver uma cena da vida real enquanto dormia. Ela quebrou a quarta parede sem nem perceber. Já em Morceguinha, Fruit Bat, Bluey sonhou que era uma morceguinha e de alguma forma conseguiu invadir o sonho de Bandit, em que ele estava jogando futebol americano com os amigos. Será que ela também consegue ver o que acontece na mente de outras pessoas? Pode ser que Bluey apenas estivesse imaginando, mas depois do que vimos no episódio Fantoches, Puppets, não é tão absurdo assim pensar que ela realmente entrou na cabeça do seu pai. Sendo assim, Bluey tem todos os motivos para ser capaz de enxergar Bingo. Alergia. Inclusive, a gente tem uma ideia do que pode ter feito a vida de Bingo chegar ao fim. Tudo isso pode ter acontecido por conta de uma alergia. Sim, você não ouviu errado. Dê zoom nesta cena do episódio Papai leva as meninas para a escola. Bandit está preparando a comida para suas filhas, mas ele só colocou comida sem glúten na lancheira da Bingo. Isso só pode significar que Bingo não deve comer nada que tenha glúten. Sabendo disso, a ideia de ela ser alérgica ao glúten começa a fazer muito sentido. Às vezes, alergias só causam alguns problemas, mas há casos de alergias que são mortais, principalmente em crianças pequenas como a Bingo. A parte bizarra é que, como Bingo já não está mais viva, Bandit está preparando a lancheira dela apenas por achar que Bluey está brincando de ainda ter uma irmã. Você acha que a série deve revelar que a irmãzinha da Bluey é um fantasma? Se sim, que tal comentar aqui embaixo #Bingo? Fadas. A própria Bingo tem momentos em que está conectada com o sobrenatural, como se a série quisesse fazer a gente perceber que ela é mesmo um espírito. O episódio Fada se encerra com a caçula da família vendo uma fadinha voar em sua direção. Bingo provavelmente só consegue enxergá-la por ser um espírito, já que ninguém mais enxerga a fada. Quem sabe essa fada possa até ser o espírito de outra criança, e na verdade a Bingo se pareça assim em sua verdadeira forma. Outra possibilidade é de a criatura ser algum tipo de anjo querendo levar Bingo para o céu, mas não conseguindo porque o espírito da garotinha ainda está muito apegado à sua família para seguir em frente. Será que o final de Bluey mostrará Bingo se despedindo da Bluey de uma vez por todas e indo para o paraíso? Gestação.
Por mais que essa teoria seja bem macabra, já foi confirmado que Tilly realmente perdeu um bebê no passado. Essa confirmação veio de fora da série, sendo revelada pelo próprio criador de Bluey, o Joey Brown, em uma entrevista. Isso mostra que tragédias acontecem mesmo nesse desenho. Mas e se a gente for além e disser que, talvez, esse bebê que Tilly perdeu fosse justamente a Bingo? Não sabemos quase nada sobre esse filhote. Nem nome, nem se era macho ou fêmea. Nada. A única coisa que sabemos do filhote é que ele faleceu enquanto estava na barriga de Tilly. Então isso significaria que Bingo sequer teria nascido, tornando tudo ainda mais triste. Percebe como as peças estão se encaixando? Sabíamos da existência do bebê que nunca nasceu, só não sabíamos que Joey Brown estava falando da Bingo. Só que, se esse for mesmo o caso, como aquele episódio em que Bingo vai para o hospital aconteceu? Bem, talvez esse episódio tenha sido um sonho da Bluey, com ela imaginando que, mesmo se sua irmã ainda estivesse viva, ela ainda poderia ficar doente e falecer de outra forma. Ok, são bem altas as chances de Bingo ser o bebê da Tilly que faleceu na gestação, mas acredita se a gente te falar que a mãe dessa garotinha que faleceu pode ser outra pessoa? Betty. Outra personagem que está envolta em tragédias é a tia Betty, irmã da Tilly que não conseguia ter filhos, mesmo querendo muito. E precisamos falar dela, porque existem chances de a Betty ser a verdadeira mãe da Bingo, o que deixa tudo ainda mais trágico. No episódio Roupinhas, é dito que Bingo é a cara da Betty, e não podemos negar isso. Quando as duas brincam, Betty sente uma conexão especial com a garota. Muitos pensaram que era apenas porque ela queria ser mãe, mas talvez fosse por estar interagindo com o espírito de sua filha. Bluey é a única que enxerga Bingo normalmente, e os outros só fingem vê-la, mas sentimos que Betty de fato conseguiu ver sua filha neste momento. A ideia de Bingo ser a filha da Betty que faleceu combina muito com o fato de a irmã da Tilly querer ser mãe e não conseguir. Ainda bem que, em A Placa, foi revelado que Betty ficou grávida novamente. Imaginação. Pensando bem, o que impede que a Bingo realmente seja apenas fruto da imaginação de Bluey, que está tentando superar o trauma de perder a irmã mais nova? Vimos que a caçula tem boas chances de ser um fantasma, que apenas Bluey enxerga, mas também faz bastante sentido que ela seja a alucinação de uma menina criativa que está sofrendo. Isso explicaria como as duas têm uma amizade tão saudável, ao contrário de muitos irmãos dessa idade que brigam bastante. Essa amizade inteira está só na cabeça da Bluey, e a Bingo só diz o que ela gostaria de ouvir. Tanto que o episódio Mini Bluey mostra que a caçula é uma filha perfeita, sendo quieta e obediente, o que é incomum entre os irmãos mais novos. Eles costumam ser justamente os mais bagunceiros. No entanto, é Bluey quem assume esse papel aqui, talvez por conta do trauma de ter perdido a irmã mais nova. A personalidade da Bingo deve ser um reflexo da personalidade da irmã mais velha, com a caçula agindo como Bluey gostaria de agir. Não é à toa que, em Mini Bluey, a personagem principal se pinta para ficar parecida com Bingo. Estamos começando a achar que, na mente dela, Bingo representa não apenas sua irmã falecida, como também a própria Bluey antes de ser traumatizada. O botão de inscrição tá piscando só para você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Homenagem. Por sinal, tem episódios que provam que ela realmente lida com seus traumas através da imaginação. Em Jogo da Imitação, Bluey e Bandit encontram um pássaro ferido e tentam salvá-lo, mas ele faleceu depois de ser levado para uma clínica veterinária, o que destruiu a cachorrinha por dentro. Depois de ficar muito mal, Bluey resolveu refazer tudo o que aconteceu dentro de uma brincadeira. A diferença é que, na brincadeira, o pássaro sobreviveu. Percebe como essa história do pássaro parece ser apenas uma versão do que pode ter acontecido com Bingo? Assim como Bluey brincou de conseguir salvar o pássaro após ele não ter sobrevivido, ela também está brincando de que sua irmã continua viva, mesmo que Bingo já não esteja entre nós. Outra vez que Bluey precisou lidar com uma grande decepção foi em acampamento, quando ela fez uma forte amizade com um labrador canadense chamado Jean-Luc, até que ele teve que voltar para o Canadá sem nem conseguir avisá-la. Bluey nunca mais se esqueceu de Jean-Luc, e isso fica claro no episódio Perfeito. Dê um zoom ali e olhe só para o desenho.
Esse cachorrinho preto é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jean-Luc desenhado pela Bluey. Novamente, ela está usando sua criatividade como mecanismo de defesa. Sabendo desse histórico que ela tem, fica cada vez mais fácil acreditar que Bingo realmente já faleceu há muito tempo. E isso faz com que a série se torne algo realmente macabro. Só esperamos que Bluey supere o que aconteceu algum dia. Judô. Em Borboletas, Judô mostra que odeia Bingo e faz de tudo para que Bluey a abandone. Isso fez Judô se tornar uma das personagens mais odiadas do programa. Mas, se Bingo realmente não estiver mais viva, isso começa a fazer muito mais sentido. Pode ser que a vizinha da Bluey estivesse tentando ajudá-la a superar a tragédia que aconteceu com sua irmã. Afinal, do ponto de vista da Judô, Bluey é uma garota que vive falando sozinha, e todos ao redor ficam agindo como se realmente houvesse uma segunda cachorrinha a acompanhando. Neste caso, Judô teria sido a única que teve coragem de tentar separar Bluey da Bingo, insultando a caçula e convencendo Bluey a abandoná-la no meio de uma brincadeira. Claro que Judô poderia ter sido mais gentil, mas, ainda assim, ela é uma criança com boas intenções. Pensar desse jeito muda tudo o que pensávamos sobre o final desse episódio. Ver Bluey e Bingo se reconciliando deveria ser lindo, mas agora o que vemos é a personagem principal falhando em superar o luto pela sua irmã. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!